Para quem nos acompanha hoje, imaginem o seguinte cenário. A gente passa horas rolando um feed de notícias cheio de tragédias e, de repente, bate aquela ansiedade esmagadora. É bem comum. Exato. Mas e se essa sensação angustiante não for só, uma metáfora psicológica ou um cansaço mental abstrato? E se isso operar sob as exatas mesmas leis da física que governam uma tempestade? Nossa, é uma premissa ousada. Muito, né? Como se a mente acumulasse milhões de volts de tensão antes de disparar um raio em direção ao solo. É uma perspectiva que, na verdade, subverte completamente o nosso senso comum. A gente tem um hábito muito enraizado de compartimentar o mundo, de separar as coisas. Faz sentido. A física clássica, com aqueles elétrons e o atrito, fica restrita aos laboratórios da escola, aos cabos de alta tensão. Enquanto isso, as nossas emoções ficam em outra caixa. Precisamente, as emoções, as ideias, as crises de ansiedade ficam trancadas num domínio puramente subjetivo, totalmente invisível. Mas o material que vamos dissecar hoje desafia abertamente essa fronteira artificial. O que torna este nosso mergulho profundo de hoje tão provocativo? A nossa investigação foca no capítulo 15, que se chama Cargas Elétricas e Cargas Mentais. Um título bem direto. Sim, e vem de uma obra bastante singular, o livro Mecanismos da Mediunidade. Esse material é creditado ao autor espiritual André Luiz, tendo sido psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. E a nossa grande missão nesta exploração é compreender a engenharia por trás dessa tese. Como é que a fonte utiliza fenômenos mecânicos e naturais, totalmente visíveis? Desde uma simples caneta até coisas colossais. Isso, do atrito de uma Helles caneta de plástico ao caos das explosões solares, para decodificar coisas como a sintonia mental, a inspiração e até mesmo o colapso psíquico grave. E para quem nos escuta é fundamental alinhar a lente através da qual a gente vai examinar esse conteúdo hoje. Com certeza. O texto traz premissas e conceitos estruturais muito específicos do espiritismo. A obra menciona inteligências encarnadas, desencarnadas, a mecânica da obsessão, a formação de auras energéticas. E vale ressaltar que nosso propósito analítico aqui não é validar dogmas. Exatamente. Nem validar, nem julgar o sistema de crenças. A ideia é desmontar o relógio dessa teoria para ver como as engrenagens funcionam por dentro. É olhar para a lógica interna da coisa. Isso. E o ponto mais notável da escrita é justamente a forma como a narrativa articula leis inquestionáveis da eletrostática para embasar o funcionamento do que eles denominam mecânica dos pensamentos. E para entender a mente sob essa ótica tão específica, o primeiro passo lógico exige olhar para a matéria densa. O livro não começa com grandes digressões filosóficas. Não. O ponto de partida é tátil, sabe? Quase pedagógico. Então, qual é o fenômeno do mundo físico que serve de alicerce para toda a argumentação que vem depois? A obra parte do microscópico. Eles utilizam aquele clássico experimento escolar da caneta tinteiro de plástico. Ah, o da caneta no casaco de lã? Esse mesmo. Quando essa caneta é esfregada repetidamente contra um pedaço de tecido de lã, o processo físico principal ali é o atrito. Certo. Entre as fibras da lã, existem minúsculas bolhas de ar. A fricção rompe o estado de repouso, e essas bolhas começam a fornecer elétrons livres. E a caneta entra onde nessa história? A caneta, sendo feita de plástico, atua como um material isolante, ou seja, ela não permite que essa energia recém-capturada flua e se dissipe no ambiente. O resultado imediato é que a caneta fica carregada negativamente. E aí acontece aquela mágica de sala de aula. Exato. O efeito visual incontestável disso é que, ao ser aproximada de pedacinhos de papel picado, ela atrai o papel. E atrai porque o papel está em desequilíbrio, com falta de elétrons. É a manifestação pura do magnetismo gerado por fricção. É fascinante ver como a fonte constrói uma progressão de escala a partir daí. O atrito sai da mão humana segurando a caneta e vai direto para os maquinários da ciência experimental, né? O degrau seguinte na argumentação já é a máquina eletrostática de laboratório.
O texto detalha aqueles equipamentos mais antigos, compostos por grandes discos giratórios. Aqueles que parecem de filmes antigos de cientista. Bem esses. E eles destacam que esses discos são feitos de ebonite. E o que seria o ebonite exatamente? O ebonite é uma borracha vulcanizada, levada ao extremo da dureza, e a característica química mais importante dele para esse exemplo é ser um dos isolantes mais eficientes que existem. Ah, então ele não deixa a energia escapar de jeito nenhum. Nenhuma. Quando a máquina é ligada e os discos de ebonite giram em alta velocidade, eles praticamente esfarelam as moléculas de ar ao redor, arrancando elétrons de forma muito agressiva. Caramba! E devido a esse isolamento implacável da borracha, os elétrons não têm rota de fuga. Eles são obrigatoriamente comprimidos e encaminhados para esferas metálicas acopladas ao sistema. Vai criando uma pressão invisível ali. Uma pressão absurda. A carga vai se acumulando, a voltagem sobe sem parar, até atingir o limite físico da contenção. E aí a máquina precisa de um alívio. Exato. O sistema exige alívio. Esse alívio acontece através de uma ruptura violenta. É a emissão daquela centelha elétrica ruidosa e supervisível. Ok, vamos desempacotar isso. É como quando a gente anda de meias num tapete bem felpudo e dá um choque na maçaneta da porta, né? O choque obedece a essa mesmíssima lei de retenção e alívio repentino de carga. Perfeito, é o mesmo princípio. Só que a fonte eleva isso a tempestades de milhões de volts. A maçaneta da porta é substituída por algo com dimensões planetárias logo em seguida. Sim, a narrativa escala o princípio do atrito e do isolamento para a termodinâmica atmosférica. É um salto e tanto. E a descrição sobre a formação das grandes tempestades e relâmpagos utiliza a física climática com muita precisão. Eles descrevem as massas de ar quente e úmido que sobem continuamente a partir da superfície aquecida do planeta. E quando chegam lá no alto? Ao atingirem as camadas superiores da atmosfera, onde a temperatura despenca, o vapor da água condensa, formando gotas bem pesadas que inevitavelmente começam a cair em direção ao solo. Certo, o ciclo básico da chuva. Só que, durante a queda, parte dessas gotas evapora de novo e entra em rota de colisão frontal com o ar quente que continua subindo sem parar. Esse choque monumental de fluidos extrai elétrons de forma colossal. Nossa, então as nuvens viram tipo pilhas. Exatamente. As nuvens se transformam em condensadores gigantescos, autênticas baterias flutuantes acumulando milhões de volts. Quando a resistência do ar não consegue mais isolar tamanho desequilíbrio, ocorre a centelha macroscópica. O relâmpago. O relâmpago, que é a descarga inescapável exigida pela física. E a ambição do texto vai além da atmosfera da Terra, porque o capítulo ainda menciona as tempestades magnéticas solares, explosões cósmicas que arremessam correntes de elétrons pelo espaço e afetam o campo magnético daqui. Sim, ondas massivas. E o texto diz, de forma surpreendente, que isso chega a desarticular válvulas microscópicas do cérebro humano. É um ponto de conexão fortíssimo. O que me leva a te perguntar uma coisa. Se a tese inteira pretende explicar a mecânica dos pensamentos e o comportamento humano, qual o propósito da fonte de dedicar tantos exemplos de atrito? Caneta, borracha, nuvem? Olha, observar essa escolha estrutural revela muita sofisticação argumentativa do texto. O objetivo ali não é dar uma aula de física ou fornecer um tratado para revisão acadêmica. Tá. A finalidade de alinhar a caneta, os discos e as tempestades elétricas é provar e cravar um princípio universal na mente de quem lê. A ideia de que no universo material, a fricção gera acúmulo de energia. O acúmulo gera tensão magnética que atrai forças similares. E essa tensão culmina obrigatoriamente numa descarga. Inescapável. Os autores precisam que essa mecânica pareça de uma concretude absoluta, irrefutável. Tudo isso serve como o alicerce para a grande premissa do livro. Que é a aplicação disso na nossa cabeça. Exato. A premissa de que a mente humana não apenas imita, mas opera fundamentalmente sob essa exata mesma legislação eletromagnética de tensão, atração e alívio. E a ponte de transição entre os reinos acontece justamente aqui. Porque se a atmosfera carrega elétrons livres e as máquinas dependem do atrito para juntar tudo isso,
Qual é o análogo interno? O que seria a fricção silenciosa que gira esses discos dentro do nosso cérebro? O texto é muito categórico ao apontar que a ferramenta central de atrito da mente é a atenção. A atenção. Só o ato de focar em algo. Sim, a obra postula que o ambiente ao nosso redor está imerso em correntes contínuas do que eles chamam de elétrons mentais. É uma energia mais sutil, mas que permeia todo o espaço. Ok. Quando o foco da consciência é afunilado em direção a um objetivo, a uma lembrança ou a uma ideia, ocorre o fenômeno da compressão mental. A sustentação da nossa atenção funciona da mesma forma que o pano de lã friccionando o plástico da caneta. Uau! Isso torna situações absolutamente triviais muito mais complexas sob essa ótica. Ler um livro específico, ter uma conversa ou até mesmo o simples interesse por um assunto acumulam cargas. Eles promovem a agitação dos agentes mentais disponíveis e induzem um estado de carga acumulada. Eles se transformam em motores ativos gerando eletricidade mental. E a consequência direta dessa compressão é que a regra magnética da atração é ativada instantaneamente. As cargas geradas pelo foco humano não ficam aprisionadas dentro da caixa craniana. Elas vazam para o ambiente. Elas emitem um sinal magnético que busca sintonia. É assim que o indivíduo entra em correlação automática com outras inteligências encarnadas ou desencarnadas que estejam vibrando na mesma faixa de interesse. Então a gente está o tempo todo se conectando com mentes na mesma frequência. O livro recusa a visão tradicional do pensamento como só uma sombra da biologia. O pensamento flui ininterruptamente. É tratado como uma força indutora contínua. Ele constrói de forma incessante o que chamam de halo energético em torno da pessoa. A famosa áurea. Isso, a fotosfera psíquica. É um campo magnético permanentemente mantido pelas cargas que a mente decide friccionar através da atenção. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Mas, peraí, eu preciso trazer um contraponto crítico para evitar qualquer confusão literal por parte de quem nos escuta. Claro, manda. A fonte está dizendo que nós literalmente disparamos relâmpagos físicos do nosso cérebro quando focamos muito em algo. Porque se fosse idêntica à eletrostática comum, uma ressonância magnética no hospital ia registrar explosões toda vez que o paciente pensasse muito. A distinção é metodologicamente vital. Os próprios autores antecipam esse ruído interpretativo, sabe? O texto esclarece e alerta que a comparação deve ser compreendida como uma analogia de superfície. Ah, então não é literal. Não de forma grosseira. A afirmação textual é direta. Eles dizem que não se propõem a afirmar que o fenômeno da caneta seja igual à indução mental. O cérebro não tem capacitores de metal soltando arco elétrico. Uf! O uso da figura de linguagem eletrostática serve para sublinhar a importância do foco, escancarar a mecânica do processo, não igualar a densidade da matéria. Entendi. A materialidade do pensamento pertence a uma sutileza diferente, mas o comportamento dinâmico é inalterável. A atenção contínua equivale ao atrito. Os pensamentos são as centelhas invisíveis que nos vinculam magneticamente a outras mentes. O que estabelece um cenário fascinante, mas que traz um problema quase logístico, né? Como assim? Pensa bem, se estamos o tempo todo gerando essa eletricidade mental pela nossa simples existência e atenção, para onde vai essa energia toda para não dar um curto-circuito interno? Ah, essa é a grande virada do capítulo. Porque soa como se a nossa mente fosse uma bateria de altíssima capacidade. Se você a carrega com ideias e imaginação, mas não a conecta a um motor, a bateria vai superaquecer até derreter. Para onde essa alta voltagem precisa ser escoada? O sistema de transmissão que evita o colapso dessa usina mental é denominado pela fonte como trabalho ordenado. Trabalho ordenado. Isso. O argumento avança explicando que o equilíbrio de toda a natureza se fundamenta no movimento contínuo de energias. A água flui e chove, a ceira sobe pelas árvores. Tudo está sempre circulando. Exato. E o espírito encontra a sua euforia, o seu fluxo, nesse trabalho ordenado. Sem a canalização consciente para a ação prática e construtiva, o fluxo de cargas magnéticas é bloqueado e o gerador começa a sufocar na própria energia. E a fonte traz uma regra de proporcionalidade bem interessante sobre isso, né? Sim, e é uma regra severa.
Quanto mais enobrecida a consciência, ou seja, quanto maior o poder mental e a imaginação de alguém, mais complexas são as cargas magnéticas geradas. E, consequentemente, exige um sistema de resfriamento muito maior. Perfeitamente. O indivíduo com alta voltagem mental exige uma cota maior de atividade construtiva. Se não usar essa energia, a força do impacto interno gerado pelas faíscas não escoadas será devastadora. E o que eu acho mais genial é que a fonte democratiza o conceito de evolução e desse aterramento, digamos assim. Como você vê isso? Porque quando a gente pensa em evolução espiritual e grandes atividades construtivas, o estereótipo logo sugere sacrifícios heróicos, teses filosóficas complexas, curas científicas. Assim, e a ruptura com esse estereótipo místico é uma das marcas do texto. Sim. A fonte cita esforço intelectual e benemerência, claro, mas coloca no mesmíssimo patamar de importância ocupações supercomuns. As tarefas domésticas, o comércio, a indústria, o cuidado com a terra e com os animais. Até atividades esportivas são citadas. A premissa central ali é o princípio de servir bem. Qualquer ação, até os cuidados domésticos, serve como um fio-terra necessário para manter o ecossistema mental saudável. O ato mecânico em si importa menos que a decisão de transferir o foco da mente para a execução de algo útil. Lavar a louça com atenção serve para escoar essa energia. Exato, é o que impede o sobreaquecimento. Mas aí a gente chega na progressão natural disso tudo. O que acontece exatamente quando a energia fica represada e as tensões se agravam? Porque a análise entra agora na parte mais sombria e clínica do texto. A analogia da tempestade atmosférica volta com um peso descritivo formidável nesse segmento. A tempestade interior. Isso. A narrativa diagnostica que o acúmulo contínuo de energias não distribuídas cria núcleos de força na psicosfera. Ou seja, aquelas emissões pacíficas da mente viram adensamentos pesados. As nuvens pacíficas se transformam em nuvens de tempestades supercarregadas. E o texto fala que a penalidade do não fazer, de não servir no benefício de todos, conturba a circulação e agrava muito esses estados de tensão. Agrava ao ponto de gerar ansiedade crônica, cegueira obsessiva e até levar à corta do remorso. O acúmulo gera uma obliteração mental, que é a degenerescência das energias por falta de distribuição no trabalho digno. Tem uma expressão fortíssima que eles usam, monoideísmo vicioso. Essa expressão é muito precisa. É arrepiante, na verdade, é quando a pessoa não consegue pensar em outra coisa a não ser naquilo que a destrói, né? Uma mente presa a uma única ideia ou vício. Etimologicamente, mono é único e ideísmo vem do universo das ideias. É o ciclo de ruminação do qual a pessoa não consegue sair. O foco vira uma fricção magnética violenta em torno da dor. E a lógica fria da física entra de novo. Porque se a pessoa virou um gerador isolado rodando em alta potência numa ideia destrutiva, as massas se atraem por polaridade. Esse é o ponto-chave. Ondas perturbadas atraem inteligências na mesma sintonia. O indivíduo adoecido que está estagnado vira literalmente um eletroímã em potência máxima. Um para-raios ativo para energias ruins. Atraindo o que a obra chama de vampirização. Eles explicam a mecânica do processo sem tomar partido religioso. É uma constatação de retroalimentação magnética. O texto cita o risco de invasão por seres cruéis ou ignorantes, resultando em enfermidades reais. O que a fonte descreve como criar vastas províncias de alienação e de sofrimento? Exatamente. A alienação e a disfunção mental podem estar ligadas, segundo eles, a esse engarrafamento magnético. Uma mente sem propósito, girando no vazio, atrai forças destrutivas que pioram o quadro clínico. O curto-circuito é total. O panorama delineado aqui é impressionante e amarra tudo com muita clareza. E só para a gente relembrar brevemente o arco desse mergulho profundo, vamos lá. Nós começamos entendendo como elétrons saltam de uma simples caneta de plástico atritada na lã e chegamos à percepção contundente de que a nossa atenção contínua é o grande gerador eletrostático das nossas vidas. É ela que cria o clima do nosso aura energético. E a prescrição terapêutica contida aí sob a luz do texto é que o uso prático dessa energia através do trabalho ordenado é o que nos salva das tempestades ocultas.
O que nos dessa com um questionamento instigante sobre o nosso dia a dia moderno? Algo fora da fonte, mas derivado dela. Qual seria? Pensem bem. Se cada pedaço de conteúdo nas redes sociais, cada polarização fabricada e cada fofoca atuam como aquele pano de lã friccionando agressivamente a nossa mente, e sem que haja nenhuma ancoragem prática para escoar toda essa indignação induzida, Nossa, é verdade. Fica tudo represado. Evato. Que tipo de tempestade invisível ou que tipo de aura radiante nós estamos acumulando neste exato momento de nossas vidas? A qualidade do nosso foco define a pressão que a gente carrega. Fica uma excelente reflexão sobre a seleção criteriosa do nosso próximo alvo de atenção. Com certeza. Agradecemos imensamente a companhia de quem nos ouviu até aqui, nesta exploração do conhecimento. Foi um prazer. E até o nosso próximo mergulho profundo nas fontes.